Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Temos essa live hoje, uma live relâmpago, né? Chamada em última hora, mas porque os eventos da semana são realmente muito intensos e eu acho que eles têm tudo a ver com o que a gente vem analisando aqui no canal. Originalmente, essa era para ser uma masterclass, a gente ia apresentar aqui para vocês uma série, e nós vamos ainda ao longo da semana apresentar para vocês uma série de conceitos, uma série de temas que a gente analisa neste curso que a gente vai lançar aí em alguns dias. A propósito, nós vamos deixar aqui o link, né, do nosso grupo VIP para quem nos acompanha ter acesso a condições muito especiais para cursar esse curso, com preço muito bom, que a gente só vai fazer uma vez, tá? E a ideia era fazer uma discussão sobre a escada tecnológica, mas aí a Ford, né, tomou a decisão de fechar as 3 fábricas remanescentes aqui no país e ir embora. Então, eu e o Paulo decidimos ainda falar sobre a escada tecnológica, porque tem tudo a ver, né, Paulo, com o que a gente vem analisando, e muitas outras coisas também, e tomar esse evento da decisão da Ford para ilustrar o que a gente vem falando há muito tempo, que diz respeito à ausência completa de uma política de desenvolvimento, tanto industrial quanto econômica no sentido mais amplo, que tem feito, né, o ambiente econômico brasileiro, a despeito do que os nossos colegas liberais dizem, né, que é a grande causa, né, o ambiente econômico, não apenas em expectativas, qualidade de negócios, política tributária, mas também a própria dinâmica da economia no sentido macroeconômico de curto prazo, mas também da produção de tecnologia, ser muito pouco atraente para os capitais estrangeiros. E não que isso seja necessariamente, né, a melhor maneira para você desenvolver o país, aliás, não é, né, o que a gente vem discutindo já há muito tempo. Então, Paulo, seja bem-vindo, dê aí as suas boas-vindas a quem está nos assistindo aqui. Obrigado, André. Prazer falar com você, falar com todo mundo. Como você mencionou, né, nossa ideia é fazer uma série de aulas, né, masterclass, sobre o curso que a gente gravou, que a gente deve lançar nos próximos dias, e sobre o nosso livro, que no final do dia tem tudo a ver com o que aconteceu com a saída da Ford, né? Então a gente adaptou um pouco a aula que a gente ia dar hoje, são aulas rápidas, né? Diferentemente daquelas lives que a gente acaba ficando muito tempo, mas essa questão da saída da Ford ilustra muito o ponto que a gente faz lá no livro e no curso, né? Primeiro tem a questão conjuntural, que você já falou, que é a implosão do mercado interno brasileiro, né? Então, desde que a grande crise se instalou aqui em 2015 e 2016, a nossa produção de veículos e consumo, para se ter ideia, caiu de 3,5 milhões para 2,5 milhões. E toda a indústria estava projetada para produzir 5 milhões de veículos. Então, hoje a gente produz 50% da capacidade instalada da indústria automobilística no Brasil. Então, deu uma cortada? Cortou o meu som, mas agora já voltou. Tá. Então, o resultado conjuntural, vamos dizer assim, a situação conjuntural atrapalhou demais e certamente ajuda a responder por que a Ford foi embora. Ela já está apanhando das asiáticas, né? Está com muita dificuldade no mundo. Também os carros elétricos preocupam a Ford, porque ela não tem conseguido avançar nessa seara. Então, ela está simplesmente fechando as plantas produtivas menos rentáveis. E o Brasil, como é uma economia que implodiu e cada vez perde mais relevância, obviamente que a Ford não está conseguindo mais produzir aqui com lucro, e agora ela vai perder os subsídios, inclusive, que ela tinha, então passa a ser não rentável produzir no Brasil, é melhor produzir na Argentina, em outros mercados, em outras bases, e simplesmente exportar para o Brasil. Agora, tem uma questão chave, e eu quero devolver isso para você, André, que a gente fala muito no curso. Aliás, se você não entrou lá no grupo VIP, entra, e também dá uma olhada no programa do curso que a gente vai deixar aqui. A gente fala muito no curso e no livro, que é a questão do como se usa o subsídio, né? Porque hoje, né, e ontem teve uma onda de discussão no Twitter e na mídia, especialmente os economistas mais à direita, mais liberais, falando: tá vendo, deu subsídio a vida inteira, não desenvolveu nada e agora os caras vão embora. Tá vendo como a política de subsídio dá errado, não é por aí? E esse é um ponto que a gente faz lá no livro, que é muito importante. A questão é como se dá o subsídio, qual é a contrapartida, qual é a meta, né? O que a empresa tem que fazer como contrapartida pelo dinheiro público que ela está recebendo. E a grande diferença da Ásia para a América Latina e para o Brasil é que na Ásia todo o dinheiro público exigia contrapartida. Contrapartida de conteúdo nacional, contrapartida de sofisticação tecnológica, contrapartida de exportação.
contrapartida de qualificação de trabalhadores de mão de obra, de criação de empresas de capital nacional. Na Ásia, eles criaram gigantes nacionais de carros, né? Você pegar hoje a BYD, que é incrível o nome dessa empresa chinesa, não sei se você conhece, André, Beyond Your Dreams, BYD. Ela é a grande produtora, né, de carros elétricos hoje na China e avança com muita força. A própria Índia, que está um pouco mais atrasada, tem a Maruti Suzuki, a Mahindra. São empresas que compraram, a Tata Motors comprou a Jaguar só para se vingar dos ingleses, né, que colonizaram, eles foram lá de raiva e compraram a Jaguar. Coreia do Sul não precisa nem falar com a Hyundai. Então no Brasil a gente fica dando subsídio na mamata. Como é a Zona Franca, dá subsídio para multinacional misturar xarope com água, dá subsídio para importar componente eletrônico da Ásia, vender no mercado interno, a gente é a tal da maquila importadora, né, André? O que você acha disso? Eu acho que esse é o caminho, na verdade, da explicação para a gente entender isso, mas também a gente tem que lembrar que a GM, né, a Ford, ela já vem precisando de ajuda do governo americano faz muito tempo. Né? Então, quando veio a crise de 2008, as pessoas se esquecem, mas a GM teve que praticamente se tornar um banco para poder receber dinheiro do governo. E desde então ela vem tendo muita dificuldade para acompanhar o mercado e, como você falou, fazer atualização tecnológica, né, para poder concorrer. Então, esse é um ponto importante para as pessoas se lembrarem, que toda vez que você traz capital estrangeiro, e o caso da Índia, da China, eles são bastante, eu acho que simbólicos disso, você precisa fazer uma gestão da própria relação com o capital estrangeiro, que é o caso da Tata Motors, né, da Mahindra, as duas tiveram nessa relação capital estrangeiro, tiveram que se adaptar. Mesmo caso da China, que vocês analisaram muito bem, você no post com o Felipe Augusto Machado, em que vocês mostraram a estratégia da China de tentar entrar nesse mercado que não deu certo. Né, em 94, depois eles conseguiram ser os maiores produtores de automóvel em 2009, mas a partir daí o mercado degringolou, ou seja, é um mercado difícil de concorrer. E aqui eu acho que é o ponto central para a gente entender da perspectiva de longo prazo, de uma sociedade que aprende, né, da maneira como a gente gosta de analisar, a diferença entre o comportamento do mercado automotivo brasileiro e o mercado automotivo chinês. Né? Então, o Brasil, ele trouxe essas empresas estrangeiras, teve muita dificuldade de fazer a gestão dessa política para converter isso em exportações de mais alto conteúdo tecnológico e agregado, muito embora tinha todo esse mercado aqui da América Latina para avançar. E o que a gente viu? Uma redução sistemática da participação das exportações no mercado automotivo como um todo, no produto como um todo dentro desse mercado. Ou seja, o mercado interno se torna relevante, mas a gente não consegue potencializar as exportações. A China tem um comportamento radicalmente diferente, porque quando ela nota que o mercado, né, não deu aquilo que ela queria, e ela começa a fazer as joint ventures, e ela vê que não vai dar certo, o que ela faz? Ela muda para uma tecnologia que está mais próxima da fronteira tecnológica, que são os carros elétricos. Né? Então, ela consegue fazer o salto tecnológico que a gente não conseguiu fazer, porque a gente não teve esse período de absorção desse aprendizado da tecnologia, muito embora essas montadoras essas empresas tenham ficado aqui décadas no país, no caso da GM, quase um século, né? Mas a gente não conseguiu reverter isso numa estratégia de aprendizagem, para, justamente numa situação em que a relação com essas empresas não dê certo, a gente consiga autonomizar ou internalizar efetivamente a produção de automóveis. E aí agora a gente vê novamente o Brasil ficando atrás nessa corrida, né, tecnológica, porque, claro, né, Paulo, essa é apenas a primeira boiada que está passando, né? Porque a gente vai ter novas, a Volkswagen já avisou que possivelmente vai diminuir suas atividades aqui no Brasil no ano que vem. A Audi e a Mercedes acho que já saíram também, né? Agora eu não lembro qual foi a chinesa que saiu. Foi a Jack Motors? Ou foi a Chery? Acho que teve uma que saiu, se eu não me engano. A chinesa, eu sei, eu tenho o registro da Mercedes e da Audi, que acho que já desmontaram fábrica, né? Então a gente tem essa situação que me parece, né, indicativo do que a gente vem trabalhando, que é a ausência de uma política de desenvolvimento que permita que você sustente o mercado. E aí a gente tinha uma política, desde lá idos de 2007, 2008, que era inovar alto, né, que ofereceu uma tentativa para o mercado, né, se atualizar, efetivamente tinha indicações boas,
né, no sentido de atualização tecnológica, no sentido de melhoria do parque industrial. Acho que houve avanços muito importantes, mas 2016 chegou, né? E quando veio 2016, veio toda essa história de você enxugar, né, os gastos do governo, diminuir toda espécie de incentivo e subsídio, e com isso a gente foi debelando, diminuindo aí a demanda que gerava receita para essas empresas. Então, quando a gente veio, o nosso querido Wallace Moreira publicou um artigo muito interessante mostrando com dados, né? Você vê o faturamento líquido, né, desse setor, ele bate um pico lá em 2013 e de lá para cá é uma queda vertiginosa. Aí bate lá no fundo, acho que 2015, 2016, tem uma melhoradinha ali, mas aí vem a pandemia e já sepulta de vez, né, a possibilidade desse mercado se autossustentar. Agora, você falando aí me fez lembrar do salto tecnológico que a própria Coreia do Sul fez com TVs de LCD. Quando a gente fala da escada tecnológica, que é o tema aqui da nossa aula de hoje, o difícil da escada tecnológica é subir do meio para cima, né? Chegar lá perto da fronteira tecnológica. E poucos países no mundo conseguem fazer isso, especialmente os emergentes. A Coreia foi um que fez isso de maneira incrível, e lá atrás, nos 70 e nos 80, o governo e as empresas fizeram uma medida ousada, que foi tentar pular as televisões de tubo, né? A gente que é mais velho, André, a gente assistia televisão no tubo, né? Metade da sala era televisão. Hoje em dia, os mais novos nem imaginam o que é você ter que ter um espaço reservado para televisão, né? Mas foi um movimento muito ousado dos coreanos, com muito subsídio também do governo ajudando, a LG, a Samsung, para ultrapassar os japoneses, e eles conseguiram. Eles deram o tal do leap forward, né? Eles conseguiram, inclusive, bater o Japão nisso daí, que o Japão era o grande produtor das TVs. Você deve se lembrar que os nossos japoneses eram melhores do que os deles, né? Agora, a China está conseguindo fazer isso com os carros elétricos, que eu acho fantástico. A BMW foi instalar a fábrica de carros elétricos da BMW lá em Wuhan, ou Wuhan, sei lá como que fala, porque o ecossistema mais importante de produção de carros elétricos do mundo está na China, não está na Alemanha. Então os alemães foram obrigados a colocar sua planta lá para fazer as BMWs elétricas, porque eles estão morrendo de medo, e os alemães estão morrendo de medo dos chineses por todos os lados, né? Um deles é a indústria automobilística A Ford e a GM, coitada, já estão meio na lona mesmo, como você falou, né? Eles já estão quase que estribuchando mesmo, né? Agora, vai lá, pode falar. Não, eu ia te perguntar, tem um caso aqui, tem a experiência brasileira da Gurgel, que você é um grande entusiasta de nos lembrar. Fala um pouquinho sobre a Gurgel, porque aliás, o pessoal fica resgatando isso. Boa. Esse negócio da Gurgel, até me mandaram esses dias um designer, vou até resgatar para te mandar, do que seria um Gurgel 2020, que um designer teve a pachorra de pegar um Gurgel, ele fez um Gurgel super high-tech, assim, de como seria a cara do Gurgel hoje, né? E todo mundo meio que tira sarro, isso é sintomático no Brasil, né? Todo mundo tira sarro das nossas tentativas de fazer computador nos anos 80, de fazer carros. A Gurgel é um pouco o símbolo do, entre aspas, do ridículo brasileiro. E isso só mostra a estupidez, né, dos brasileiros, porque as coisas que a gente fez, o triunfo que a gente conseguiu ter, é ridicularizado, como era o carro de Fórmula 1 do Copersucar, da Copersucar, do Emerson, né? Foram feitos notáveis da engenharia brasileira. A Gurgel estava batendo a Volks, estava batendo a Fiat, tanto é que as multinacionais se mobilizaram para detonar a Gurgel. Eles chegaram a proibir os fornecedores de autopeças a fornecer peças para a Gurgel. Quer dizer, houve um lobby para destruir a Gurgel, e o governo também estendeu o subsídio de motorização mais baixa para as multinacionais. Então, olha a estupidez brasileira. Eu encontrei aqui, né? Paulo, eu encontrei aqui. Você achou o Gurgel aí? Manda aí a homenagem aí, né? Eu achei. Deixa eu pôr aqui para o pessoal que nos acompanha. Põe na tela aí, se você puder, porque é muito legal. Olha aí, tá vendo? Ó, isso é o que seria o nosso Gurgel, exatamente. Então, em vez da gente ficar ridicularizando, a gente deveria entender o que aconteceu e dar o mérito para o nosso sucesso e dar os próximos passos. Você acha que era como o carro da Hyundai nos 70? A porta caía, a tinta perdia coloração, você puxava o trinco, arrancava fora. Era um carro ridículo. O primeiro carro da Toyota, que ele tentou vender nos Estados Unidos, foi totalmente ridicularizado, chamava Toyopet. Era um carro ridículo, assim, não vendeu nada. Foi um fiasco completo. Os americanos falavam, imagina que japonês sabe fazer carro, né? Então, no Brasil, em vez da gente dar o mérito e evoluir, a gente fica com essa mentalidade vira-lata de achar que tudo que é feito no Brasil é horrível, né? Mesmo se aplica para os computadores e assim por diante, né, André? Aí é muito difícil, porque a gente fica lá embaixo na escada, a gente não consegue subir fazer essa escalada
tecnológica, né? E aí hoje, numa das conversas que eu tive com os nossos amigos e colegas que infelizmente jogam no campo liberal, né, eles argumentaram comigo muito insistentemente que o problema é o ambiente de negócios. Que a gente não tem um ambiente de negócios adequado, que a gente não investe... Ambiente de negócios, toda vez que o economista liberal não sabe explicar nada, ele fala ambiente de negócios, é uma palavra-chave. E eles insistiram comigo que o problema é o mesmo, o problema é que a gente não investe em educação, a gente tem um sistema tributário que é muito ruim, e isso acaba expulsando as boas empresas daqui, e a gente não consegue incorporar, né, esses aprendizados tecnológicos para a gente avançar. E aí, só lembrar que quem colocou que, deixa eu achar aqui, o Ader colocou que a Ford ela não está mal, né? Que ela, na verdade, ela está fazendo uma realocação, né, uma reestruturação, e de fato, esse é o ponto, assim, ela, na situação que as empresas se encontram, quando elas vão otimizar os seus investimentos, a tendência é elas não ficarem em lugares onde não há lucro, onde o mercado não oferece sustentação para o seu faturamento. Né? Então, o Paulo sempre brinca, leão come o quê, Paulo? Come alface. Só que não, né? Então, o leão não quer uma dieta, né, de caloria restritiva, ele quer carne. Ele olha para esse mercado e fala, tinha faturamento líquido no setor de 98 bilhões, agora está em 55. Não existe qualquer perspectiva, uma política de sustentação do setor, nem que vá justificar os meus investimentos aqui. Né? Pense o tamanho da capacidade ociosa que existe aqui, é gigantesca. Né? Porque o ambiente de negócio é escala é lucro. Quer dizer, a gente já produziu 3,5 milhões de veículos, com a mesma estrutura tributária ruim, com a mesma infraestrutura ruim. O problema é que a economia implodiu, o mercado interno implodiu, o PIB caiu 10% e a escala desapareceu. Então, sem escala, especialmente no setor industrial, né, André? Isso a gente fala muito no curso, fala muito no livro, até fazer de novo o convite para quem quiser entrar lá no nosso grupo VIP, que a gente está fazendo uma condição especial de matrícula. Entra lá, você pode entrar até terça-feira só. Mas sem escala, não há lucratividade. Então, a economia brasileira está implodindo, a escala está desaparecendo, e as empresas deixam de ter lucro, e elas vão produzir aonde? Aonde elas têm escala. Elas vão produzir nas plantas que têm escala e exportar para o Brasil. Essa coisa da escala é muito importante, porque economias de escala são bombas de sucção. Onde tem economia de escala, há produção. Onde não tem economia de escala, não há produção. Então, ambiente de negócio é balela. O empresário quer saber se ele está vendendo muito, se ele está ganhando dinheiro. Se ele está vendendo muito, se ele está ganhando dinheiro, está tudo certo. No Brasil ele não vende nada, então pronto, tchau, vou embora do Brasil, né? Então, acho que é por aí o negócio, né? E aí teve um outro ponto que eu achei muito interessante. A gente que trabalha bastante com o novo desenvolvimentismo, né? Somos entusiastas das teses do professor Bresser Pereira, né? De todos, e você que é um dos grandes pensadores do novo desenvolvimentismo, em geral a gente sempre sofre essa brincadeira, né? Bullying. Inclusive de amigos, né? Bullying. É um bullying, inclusive, dentro do nosso campo heterodoxo. De que, olha lá, a taxa de câmbio subiu e a Ford está indo embora. E aí eu vou relembrar, Paulo, uma frase que eu coloquei para você de uma maneira um tanto rebuscada na minha vida pré-redes sociais, né? Aquela outra encarnação, né? Era uma outra vida, né? Essa aqui é outra agora. Em que você colocou de maneira muito clara e falou assim, olha, não adianta você ficar 20 anos comendo junk food e aí fazer uma semana de dieta e achar que isso vai resolver. Ou seja, não dá para deixar 20 anos a taxa de câmbio apreciando de maneira sistemática e aí depois achar que algum tempinho de taxa de câmbio desvalorizada vai fazer com que a indústria brote do chão. Parece que as pessoas acham que vai sair, né? Vai começar a crescer nos campos a indústria. E algo que é muito importante, que inclusive o nosso querido professor Nelson Marconi, ele vem estudando com o centro lá do Novo Desenvolvimentismo, ele já mostrou que depois de muito tempo, o que acontece com uma empresa, né, que está vivendo num ambiente em que a taxa de câmbio está apreciada? Ela começa a substituir aquilo que ela produz internamente, principalmente insumos, né, toda a parte de peças, de maquinário, por bens estrangeiros, bens de capital, peças e insumos estrangeiros. Aí, quando você desvaloriza o câmbio, aquele que deveria ser um remédio, deveria ser uma ajuda, se torna novamente um agravo, né, da situação. Porque aí a gente leva exatamente o custo de produção. Inclusive a Ford reclamou do câmbio, que o câmbio desvalorizado estaria atrapalhando e tal. E isso é muito legal isso, André, porque nos permite explicar exatamente como as coisas funcionam.
Para uma economia que é maquila, o câmbio desvalorizado atrapalha muito, porque o que é uma economia maquila? É aquela que não produz conteúdo tecnológico local e importa as coisas tecnológicas. Então, ela é dependente da tecnologia estrangeira. Quando o câmbio está muito desvalorizado, essa tecnologia estrangeira custa muito cara. Só que uma economia maquila é pobre por definição. A economia maquila é aquela que, no máximo, chegou no meio da escada tecnológica. A parte da metade da escada para cima é a parte de criação de conteúdo tecnológico de verdade, de indústria de verdade. Não é maquila, né? A maquila mais famosa é a maquila mexicana, e daí que vem a palavra de maquiagem, né? Porque eles importam o conteúdo tecnológico da Ásia, dão um tapa ali, põe na caixa de papelão, põe um manual de instrução e manda para os Estados Unidos. 30 milhões de televisões todo ano. Ainda o México tem a dignidade de ser uma maquila de exportação. O Brasil não tem nenhuma dignidade, porque ele é uma maquila de importação. A própria Zona Franca de Manaus é isso, a Ford era isso. Mas espera aí, tecla SAP. Boa. Maquila de importação, Paulo. Explica Vamos isso lá. direito. Eu estou em casa de porque essa parece ser mais uma jabuticaba, né? Mais uma situação em que o Brasil fez algo que era para turbinar o seu desenvolvimento, que era para permitir que ele andasse com as próprias pernas, e ao longo do tempo as coisas vão sofrendo distorções, né? E esse parece ser o caso da Zona Franca, né, de Manaus. Exato. O processo de maquilização é um processo em que a gente deixa de fazer o conteúdo tecnológico de maneira local, de coisas que a gente sabia fazer, e a gente passa a importar isso daí. E no limite a gente dá um pequeno tapa, a gente faz uma montadora. Até o setor automobilístico ele é bem ilustrativo, porque ele tem montadoras. O que são montadoras? São empresas que montam Lego. Elas pegam vários pedaços tecnológicos que vêm do mundo, montam aquilo tudo e vendem para você. Só que o filé mignon tecnológico não é feito aqui. O filé mignon tecnológico é feito aonde? Em Frankfurt, em Stuttgart, nos Estados Unidos, ou na Coreia, principalmente agora, na China, no Japão. Então, para a maquila, a desvalorização cambial é uma má notícia, como foi para a Ford. Porque a Ford não está aqui produzindo tecnologia, fazendo investimento em P&D, desenhando novos carros, avançando na produção de motores mais modernos. Ela está aqui simplesmente para estar perto do nosso mercado consumidor, para economizar custo de transporte, pegar um pouco da mão de obra barata e ponto. Tudo que tem de nobre tecnologicamente vem lá de fora, e a Ford não vai criar concorrentes locais, não vai transferir o know-how dela para fornecedores locais, porque ela é o leão come carne, ela está aqui para ganhar dinheiro, e no primeiro momento ela vai dar um tapa na cara e vai sair daqui, e nada contra a Ford, nada contra multinacionais. É o equivalente, sei lá, na savana, e tem um monte de leão te atacando, você vai falar, pô, leão, peraí, pô, me ajuda e tal. Não, capitalismo é assim, não adianta você acreditar em Papai Caça Noel. Comigo, né, Leão? Vem aqui comigo. Você dá lá um arbusto para ele comer, uma folha, né? Fala, olha a girafa faz uma negociação, eu te dou 20% do produto. Exato, né? Então... Uma coisa interessante que eu acho que a inflamação que se gerou, né, em torno desse evento, primeiro, ela nos permite identificar esses pontos da escala tecnológica, ou seja, onde que o Brasil errou, onde que o Brasil não conseguiu constituir, né, a força nas pernas aí para subir essa escala tecnológica, para parar de fazer soja, ou fazer soja enquanto faz também, né, aparelho de raio-x e aquele aparelho que você adora, que eu vou deixar você dizer o nome aqui, que você... Cara, eu acho que é litofotografia para produção de semicondutores, mas ainda não estou 100% certo disso, tá? Litofotografia para esse aí que você está falando? Isso, que você até pegou a foto dele, assim, a gente no curso coloca ele na capa de uma das aulas, assim. Eu me lembro de pirografia das minhas aulas de artes plásticas da 8ª série. Você lembra da pirografia, que você tinha um pirógrafo? Pirografia. Então, mas parece que é um negócio um pouco mais complicado, né? Uma empresa que... Ligeiramente. Uma máquina custa mais de 100 milhões de dólares, uma máquina de litofotografia para fazer semicondutores, né? E aí, nesse debate, assim, as pessoas vieram, né, falar, mas vocês estão defendendo, né, empresa multinacional, o que é isso, que é absurdo. E o nosso ponto, na verdade, é muito simples, é dizer o seguinte, nem empresa multinacional quer ficar aqui, porque o nosso parque produtivo está perdendo densidade e está perdendo, né, aquela sinergia entre as etapas produtivas de tal maneira que está perdendo a razão de ser de essas empresas ficarem aqui. Então, aquela coisa, ela sair, não é isso, porque a gente queria que a Ford ficasse aqui, porque a gente tem um apego com a Ford, não é isso.
É porque ela sair, primeiro, sinaliza que o nosso processo de desindustrialização está muito acelerado e talvez muito profundo, mais do que a gente consiga reverter nestes termos, né, nesse padrão tecnológico. E segundo, algo que as pessoas tendem a esquecer, e eu fiquei muito incomodado, Paulo, fiquei muito incomodado de ver como que os economistas liberais foram direto para criticar os desenvolvimentistas, porque a gente estava defendendo, entre aspas, a multinacional, e esqueceu de uma variável chave para o povo brasileiro no momento da maior crise do último século, chamada emprego. Não. E aí, durante o dia, a nossa querida Débora Freire, que é uma professora genial, já veio aqui no canal, voltará, ela participa de um grupo de pesquisa que chama NEMEA, lá do CEDEPLAR da Federal de Minas Gerais. E eles fizeram um estudo estimando qual que seria o impacto, né, nos próximos anos, até 2040, eles levantaram esses dados, da saída da Ford aqui no país. E o que me chamou a atenção de maneira muito aflitiva foi a estimação que eles fizeram de perda de empregos. Então, a perspectiva é que haja mais de 50 mil vínculos empregatícios no mercado formal sendo destruídos por conta da saída desta empresa. Então, notem, pessoal, não tem a ver com nacionalidade, não tem a ver com apego à indústria, à empresa que está indo embora. Mas eu acho que tem um ponto. O problema que vai ser gerado com isso. Acho que tem a primeira questão que preocupa demais a gente fala o tempo todo no livro, no curso, que é a coisa da desindustrialização. Um país desindustrializado, ainda mais de maneira prematura, ele empobrece e a desigualdade explode. Então, a gente está realmente criando um abismo social que cada vez mais difícil de ser corrigido, porque sem indústria não há bons empregos e não há bons salários. Então, a nossa primeira agonia da saída da Ford é a destruição de mais fábricas, de mais setor industrial e de todo o seu encadeamento, né, de todo esse encadeamento tecnológico, produtivo, de bons salários e bons empregos que você estava mencionando. Agora, a Ford é uma multinacional. Ideal seria se ela fosse uma Hyundai brasileira, tipo Gurgel, e estivesse no Brasil produzindo para conquistar o mundo. Isso seria nosso sonho de consumo. Se a gente tivesse uma Gurgel fazendo 5 milhões de carros por ano, com várias plantas no Brasil, vendendo para Estados Unidos, vendendo para a Europa, vendendo para a Ásia, a gente seria a Coreia do Sul, a gente não seria Brasil. Então esse é o nosso sonho. Então a nossa agonia aqui, número 1, é a destruição do tecido industrial. A gente não tem nada nem contra nem a favor de multinacional, a questão não é essa. A questão é que a gente é muito a favor do desenvolvimento tecnológico nacional. Então a gente gostaria, sim, de ter multinacionais brasileiras produzindo carro em solo brasileiro de maneira competitiva para o resto do mundo, né? Então acho que é importante separar o joio do trigo aí, porque hoje a gente viu de tudo, Paulo, né? Exato, e as pessoas elas se esquecem que nós, a América Latina, também tem multinacionais, que são as chamadas multilatinas. No nosso curso, a gente também tem uma aula específica para discutir isso, que é exatamente o ambiente organizacional que se formou na América Latina, em que quando você vai olhar o desempenho dessas empresas, ele é terrível. Quando você vai olhar a formação de pesquisa e desenvolvimento, os investimentos que são feitos no Brasil, é essencialmente Estado. Essas empresas não conseguem fazer o necessário, estão ali abaixo da média, e tem uma série de problemas de ordem organizacional, de gestão, de controle de performance, que você não encontra quando você vai comparar com empresas que são mais ou menos no mesmo nível de renda, né, com países no mesmo nível de renda. Então, nós temos empresas multinacionais. O problema é que elas são meio como bonsai, assim, sabe? Aquela árvore, você deixa ela pequenininha, ela não cresce, né? Você tem que deixar ela ali só naquele vasinho pequenininho, porque ela é ornamentária, né? Ela é bonita, assim. Senhora, mas ela não cresce. E note que aqui, pessoal, quem está acompanhando, a gente está falando assim de forma jocosa, brincadeira para manter, né, o alto astral, porque realmente o ambiente não está muito alegre, mas esse é um ponto que os liberais levantam. Por que as nossas empresas ficam velhas e pequenas? Elas ficam todas bonsais, assim. Elas não viram, né, aquela árvore bonitona, frondosa, que vai sempre alçando ao céu, né, ainda que nunca chegue lá, como já diz o ditado, né, chinês, nenhuma árvore chega até o céu. Nenhuma árvore cresce até o céu. Cresce até o céu. Mas o problema é por que as nossas não avançam.
Então, aqui está a diferença. A gente entende que é um problema do ambiente econômico no sentido da inovação, no sentido da densidade industrial, que gera bons empregos, que faz com que as pessoas que trabalham nesses empregos queiram estudar. Há um monte de evidência empírica mostrando que quando você chega para um aluno e diz para ele que ele vai ter um bom emprego, adivinha o que ele faz, Paulo? Ele estuda mais. Ele estuda mais, ele se prepara mais, porque ele sabe que aquele esforço vai ser remunerado. Agora, o que a gente está cansado, eu, no caso, careca de ver? Engenheiros dirigindo Uber. E falando para mim, está melhor do que onde eu estava. O problema não é o Uber que está pagando bem, é que a empresa onde esse cara trabalhava está pagando muito mal. Devia estar pagando muito mais para um engenheiro. A gente não tem o ecossistema industrial que demanda esses engenheiros. Então, se você trocar a palavra ambiente de negócios por ecossistema industrial, eu vou ficar feliz, né? Eu queria ver um monte de indústrias no Brasil, e não é indústria de parafuso, chão de fábrica, são manufaturas das mais modernas hoje no mundo, são conhecidas como universidades produtivas. Eles se referem às fábricas como campus produtivos, né? Que é ali que estão os grandes cérebros para desenvolver materiais, peças, máquinas. Então, esse ecossistema industrial que a gente não tem, o que a gente tinha e cada vez a gente perde mais. Então, é esse ecossistema industrial que é necessário para subir a escada tecnológica, para criar aprendizagem produtiva. Então, a saída da fábrica da Ford aqui é mais uma destruição, mais uma pequena destruição do nosso ecossistema industrial. E depois que ele está destruído, é muito difícil reconstruir, porque o ecossistema tem vários elementos, né? Pensa numa floresta, você não constrói uma floresta do dia para a noite, tem várias peças que vão se encaixando, tem uma cadeia alimentar, né, em que um alimenta o outro, etc, etc, etc. Então, isso que nos agonia, né, André? E aí, para a gente já encaminhando para o final, senão o pessoal vai começar a cansar da gente aqui, né? Não, já falamos então, demais. A gente vai voltar outras noites, a ideia é fazer uma relâmpago e também rápida aqui, só para a gente tocar nesses pontos e provocar reflexão em vocês. Tem um outro aspecto que eu acho que a gente pode fechar com ele, porque ele é importante para o nosso pleito aqui, em geral, né, a nossa atuação nas redes sociais, mas também como intelectuais, também como acadêmicos, que é o seguinte: se a gente não fizer nada, e se a gente deixar, se a gente confiar que o não plano Guedes, né, essa coisa de você acredita que vai dar certo, quando a Ford vai embora, você diz assim, olha, estou surpreso, porque a economia está indo tão bem. Por que ela vai embora? Aí vai o vice-presidente e fala assim, realmente, eu acho que uma multinacional do tamanho da Ford poderia postergar uma decisão de otimização dos seus retornos para os seus acionistas. Eu achei curiosa essa fala do Mourão, dizendo assim, diga para os seus acionistas esperarem, né? Faça isso. Porque o importante é você pensar nos interesses do Brasil. Né? Eu achei assim, de uma ingenuidade para uma pessoa tão experimentada como ele, né, comentar algo assim. Mas, enfim, o que acontece se a gente simplesmente, por exemplo, deixar a coisa acontecer? Porque parece ser essa a solução. Vamos equilibrar as contas até 2023, 2024, então o Estado vai ter, né, vamos dizer, ou equilíbrio ou um mínimo déficit, e a gente vai fazer uma reforma administrativa que vai gerar ganhos minúsculos no espaço de 20, 30 anos, fazer uma reforma tributária que a gente sabe que não vai ser aquela que a gente precisa e que não é em si aquela que a gente defende integralmente, mas é a melhor, que é a do Bernard Api, né, que está colocada lá, e o resto vai acontecer quase que por encanto ou pelas forças do mercado. Como que você reage a esse argumento, Paulo? A gente vai ser massacrado pelo que os economistas chamam de retornos crescentes, né? Ou retornos crescentes de escala. Como a economia brasileira está minguando, hoje a economia brasileira é uma espécie de um pneu furado que está murchando, né? Então, se a gente não fizer nada, muito provavelmente as grandes fábricas e empresas vão sair do Brasil, vão produzir em outras plataformas, onde eles têm economias de escala, onde eles têm economias de escopo, onde eles já detêm a tecnologia, né? E a economia brasileira vai continuar afundando até se tornar uma economia completamente irrelevante, porque esses mecanismos de concentração e desconcentração, eles são muito poderosos, André, e todos que nos ouvem, eles são uma espécie de lei da gravidade, né?
se você não fizer nada, você vai cair da janela e vai morrer, não tem jeito. Então o Brasil hoje ele está sendo vitimado por isso, né? Desculpa te interromper. Você está me interrompendo. Eu sei, eu sou guilty as charged. Mas o pessoal está levantando algumas coisas aqui no chat. Eu preciso trazer porque é realmente importante, assim. Paulo, se a gente não tiver indústria, o que a gente vai colocar no lugar, Paulo? Aí, deixa eu ver aqui quem que já mencionou. O Júnior dos Santos falou assim, no galpão da Ford em Taubaté, vamos fazer um shopping. Não, já está feito. Você pegar o shopping São Caetano, toda a região do ABC está virando uma região de shopping. Né? O problema é que os shoppings estão todos vazios, porque ninguém tem dinheiro para gastar no shopping, ninguém tem emprego. E volta aquele modelo que você resumiu tão bem no CCC, né? Ou seja, o modelo do shopping center, né? É a economia. Assim, o setor de construção civil vai bombar, porque ele foi paralisado, então a tendência é ele retomar muita força, e ele representa grande parte do que a gente entende por investimento, né? Cerca aí de 50% a 60% do que você entende por investimento é a área de construção. Então é inevitável que ela volte crescendo. O problema é que ela não constrói o que a gente precisa, que é a capacidade de enfrentar a escala tecnológica. A gente vai ter um upgrade, a 25 de março vai agora estar presente em shopping centers, então a gente vai ter galpões mais bonitos, talvez com ar-condicionado, mas continua operando a economia da 25 de março, que é uma economia que paga salário baixíssimo, que não tem economia de escala, que não tem produtividade, em que as pessoas trabalham muito, muito e ganham pouco e não tem perspectiva nenhuma. A única perspectiva que existe numa economia de mercado se chama escada tecnológica. Pode ver, o cara ganha super bem e tal, porque ele é engenheiro, tem um emprego sofisticado na escada tecnológica, né? É esse que é o caminho do desenvolvimento econômico, né? Então, mas aí tem a solução... Não no Brasil, né? Fora, né? Isso, porque a solução do Brasil para a gente criar essa economia que a gente quer, que é a economia da riqueza invisível das nações, que é o conhecimento, ela envolveria duas coisas. A primeira, que a gente conseguisse montar um projeto, em que um projeto de desenvolvimento nacional, em que todas as energias da nação sejam canalizadas para você construir um sistema realmente nacional de inovação, e quando eu digo nacional, não necessariamente público, mas com uma boa sinergia entre o setor privado e o setor público, sob os olhares cuidadosos da sociedade civil. E universidades também, né? Centros de pesquisa. Isso. E por que isso? Para não gerar um fenômeno que é muito característico dos Estados Unidos, que é, por exemplo, um sistema, um setor farmacêutico que não olha para as necessidades da população. Então, daí o controle social de você ter a mediação com a sociedade civil trabalhando junto. Isso já é feito na Europa, isso já é feito em outros lugares do mundo com muito sucesso. E nós já temos o SUS aqui, e já existe, né, uma quantidade grande de organizações que poderiam fazer isso muito bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo requereria que as empresas fizessem uma maior aproximação com os institutos de pesquisa e começassem a produzir tecnologia que nem gente grande. Porque hoje aqui no Brasil, a inovação que se faz, e eu não estou brincando com isso, é muitas vezes você fazer uma nova campanha de marketing. E a empresa diz que é uma inovação. Só que uma inovação muito limitada, que não gera a necessidade, né, de você fazer investimentos. Você precisa de um novo produto ou um novo serviço, né? Isso que é inovação. Né? Então, o que a gente coloca aqui é muito importante para a gente finalizar, é que isso que o Paulo falou dos retornos crescentes de escala jogando contra a gente, pessoal, é o seguinte: se você consegue fazer isso trabalhar a seu favor, você decola e vai embora. A economia trabalha para o seu crescimento. Efeito bola de neve do Warren Buffett. Efeito bola de neve. Mas se você está no lado errado de para onde essa bola está rolando, você vai ser atropelado, claro. Ela vai te derrubar e ela vai passar por cima de você, porque realmente é uma força muito vigorosa. É isso que incomodou o Marx, né, lá atrás, quando ele começou a olhar as fábricas. Ele falou assim: as pessoas não estão entendendo que essa tecnologia ela vai devastar com aquilo que a gente conhece como mundo. Ela vai mudar tudo. E se você não entender como ela funciona, ela vai te engolir. E que o Smith sacou, né, na fábrica de alfinetes, né? Depois o Smith perdeu a mão, até essa discussão que a gente estava acompanhando essa semana foi interessantíssima, né? Do Tyrrell, de toda essa galera, dos professores incríveis lá de Cambridge, que a gente estava lá num bate-papo com eles acho que foi o Tyrrell que falou, cara, o Smith ele vai bem até a metade. Quando ele vira a mão... Não, até o capítulo 4, são, sei lá, 20 páginas do livro. Depois ele pega a curva do retorno decrescente, esquece do retorno crescente, aí ele
capota completamente, né? Então, o problema do Brasil é esse, ele virou a curva, está virando a curva errada de perder, que é o fenômeno que em inglês se chama de rich gets richer, né? Até a lei do 80-20 vem disso, que é uma distribuição Pareto, né? O rico fica mais rico, enquanto o pobre fica mais pobre. Né? É o que a gente chama de causação cumulativa. É aquela coisa, uma vez você atinge determinado patamar, tudo joga a teu favor. É um pouco assim, parece sacanagem, é um pouco aquela ideia do segredo que o pessoal, uns anos atrás, trouxe. Assim, sem engrenar nessa frequência do mundo, você descobriu o segredo, o universo conspira a seu favor. Traduzindo isso para o nosso problema aqui, né, uma vez você atinge esse conhecimento, tudo te ajuda, porque a riqueza atrai riqueza. E o mundo, ele é, infelizmente, de concentração. Então, você tem que chegar lá primeiro, conquistar aquele espaço e segurar e defender aquele espaço dos outros que estão vindo. O problema é que, normalmente, quando um concorrente chega ali e ocupa aquele espaço, ele fica conservador, né, Paulo? Ele começa a investir menos em tecnologia. Pegue o Bill Gates do início, a quantidade de inovação que ele fazia, o Bill Gates de agora. Né, em que ele só protege... ele vira o gato gordo, né, que a gente chama no mercado, é gato gordo, né, porque ele já tá lá, já é dono das patentes, já é dono das tecnologias, é muito difícil alguém bater ele. A Microsoft chegou a ter 80%, 90% do mercado de sistemas de desktop, né, então ela só foi chacoalhada pelo Google e pela internet, mas eles estavam muito na moleza, né, porque vira um monopólio, né, no final, o retorno crescente, ele acaba, em última análise, produzindo um monopólio, né, e esse é o problema da escada tecnológica, que lá em cima ela vai ficando oligopolizada e monopolizada. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa entender no Brasil. Porque você deixa o mercado funcionar, ele não concentra, né? Quando tem retorno crescente de escala, se você não produz, você faz o quê? Você importa, você consome, né? Exatamente. Porque por isso que chegar antes lá é importante, né? Porque todo mundo está preocupado em falar, não, mas a gente vai comprar coisas mais caras porque a produção é ineficiente ou porque tem tarifa, mas todo mundo assume que a gente tem empregos. A gente não tem emprego para comprar as coisas, esse é o problema. Então, por isso que a gente gosta de olhar a economia da ótica da produção, do produtor, e não só do consumidor, né? Os raciocínios mais neoclássicos, liberais, eles esquecem que tem um lado da oferta. Tanto eles falam da importância da produtividade, do lado da oferta, só que na hora de discutir isso, eles esquecem. Eles acham que só tem consumidores e que o plano de emprego está garantido e que os salários altos estão garantidos, sendo que isso depende da estrutura produtiva, que é o lado da oferta. Nossa, mas tá um economia desgraçado aqui, André. Parece até que eu entrei na sala dela. Então eu vou quebrar esse economês. Eu vou quebrar esse economês de uma maneira muito simples e mostrar para vocês a importância desse papo que a gente está tendo, a importância do que a gente fez, desse curso que a gente montou. Porque vocês devem falar, André, mas vocês estão pregando para convertidos aqui, todo mundo já acredita nisso, ninguém fala o contrário. Hoje, Chico Graziano, que é bastante conhecido da gente, né? Eu nem sei qual que é a formação dele, né? Mas ele foi ministro do FHC, não foi? Foi ministro do FHC, ele tuitou. Então vamos lá, para vocês verem a importância do argumento que a gente está trazendo aqui, não nossa, mas a importância do argumento que a gente discute. Ele disse o seguinte: a saída da Ford do Brasil é a prova que faltava de que o sucesso do Brasil virá pela linha do agronegócio. Cara, isso é uma loucura completa. A gente tem 50% do mercado de soja mundial. A soja no Brasil, se você somar todos os empregos, diretos e indiretos, não vai dar 1 milhão de empregos. E eu ainda estou sendo generoso que eu estou colocando o restaurante japonês de Sinop, porque o restaurante japonês de Sinop vende sushi porque a galera tem grana porque planta soja lá. Então vamos dizer que o restaurante japonês de Sinop é da cadeia do agronegócio, só para ser generoso. Se você pegar tudo isso daí, vou repetir, a gente tem 50% do mercado mundial de soja. Vamos assumir, André, que a gente vai para 100% do mercado mundial de soja. O que vai acontecer no Brasil? Nada. O agronegócio brasileiro, ele já é a potência, ele já é o Mike Tyson do mundo, ele já é o agronegócio mais eficiente do mundo, ele já tem a participação mais relevante dos mercados do mundo. Então já era para o Brasil ser rico. O que mais você quer que o agronegócio brasileiro faça? Né? Ou seja, a gente precisa entender que precisa ter o lado produtivo, industrial, tecnológico. A França tem, a Alemanha tem, a Holanda tem, todas as potências agrícolas têm, né? E aí, como já diria o grande Mano Brown, de onde vêm os diamantes? Da lama. Pode ser que dessa lama nasça uma oportunidade, que é o questionamento que estão falando da extinção do Ministério do Desenvolvimento, que virou, né, ali uma secretaria do Ministério do Super. Então, vem do super, né? Super Ministério ultra. da Economia.
E aí note que, se isso for verdade, a gente pode ter efetivamente, talvez num outro governo, né, que consiga, né, colocar, sei lá, alguém que entenda de saúde no Ministério da Saúde, né, alguém que entenda de economia brasileira, né, no Ministério da Economia, e a gente consiga pensar, né, qual vai ser essa nova estratégia. Mas eu acho que essa seria uma boa notícia, se a gente tivesse, né, a separação novamente e a recriação do Ministério do Desenvolvimento. Acho que seria uma boa resposta desse governo a essa situação, que certamente não vai acabar aqui agora. Então, por fim, eu quero agradecer demais eu já vou te passar a palavra, Paulo, para você fazer os seus agradecimentos, mas eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui. É uma live mais rapidinha, tá, gente? A gente vai ter várias ao longo dessa semana, até a semana que vem, e vou deixar aqui para vocês novamente o link, né, para você, e quem tiver interesse em saber mais sobre esse curso, que a gente está aqui motivando vocês a fazer, para vocês terem uma leitura crítica mais sofisticada, mais embasada, né? Não é apenas um bate-papo isso que a gente preparou, aí é de fato um curso com literatura, com aulas, é realmente para quem quer aprofundar nesse debate, conhecer novos textos, tal. A gente preparou tudo bonitinho, com muito esforço, muito carinho, para vocês terem acesso a tudo organizadinho, tá? Então, eu agradeço demais a vocês e passo a palavra para o Paulo, para ele fazer as considerações finais dele. Boa. Não, obrigado, André. É um prazer sempre conversar com todos, conversar com você, e acho que essa vida das redes sociais, ela tem um lado, dá um trabalho gigantesco, né, como você está percebendo, mas tem um lado muito prazeroso, né, porque a gente interage com as pessoas o dia inteiro, elas escrevem, a gente conversa, elas dão sugestões, dão ideias. Meu blog mesmo tem um monte de posts lá que eu devo às pessoas do Brasil inteiro que me mandaram, e a gente foi conversando e desenvolvendo ideias. Então é muito legal, e essa oportunidade realmente é gratificante. Eu acho que a coisa da Ford adquiriu uma proporção que não se imaginava no Brasil, né? E eu não canso de citar o psicólogo, também filósofo, que eu mais adoro, que é o Jung. O Jung diz o seguinte: o simbólico é mais real do que o real. Então o símbolo da Ford sair do Brasil é muito poderoso. Por isso que se gerou essa repercussão no Brasil, porque isso está simbolizando a destruição da nossa estrutura produtiva, da capacidade de gerar bons empregos, da capacidade de desenvolvimento tecnológico, tudo isso. Por isso que as pessoas ficaram tão preocupadas e por isso que se levantou tanta controvérsia em relação a esse tema. E eu acho que tem um lado bom, como você falou, tem um lado que está levando as pessoas a refletirem sobre o buraco, né, que a gente cada vez se enfia mais, então eu acho que a gente tem que, na medida do possível, tentar ir pegando o limão e fazer a limonada, né? Só deixar aqui, reforçar o convite que você fez. Esse grupo VIP que a gente abriu, ele fica aberto só até terça-feira da semana que vem, onde a gente vai dar uma condição especial para quem nos segue, para quem está nesse debate com a gente, nessa labuta aí de anos, né? Estamos há 7 meses fazendo o curso, então a gente achou que seria legal fazer nos moldes do crowdfunding que ajudou a financiar, que financiou o nosso livro, né? Fazer também uma condição especial que só vai estar disponível nesse grupo VIP até a terça-feira que vem, com vagas limitadas. Então, se você tiver interesse, entra lá no grupo que a gente vai avisar vocês. E te agradecer, André, aí pela disposição. Imagina, e pela junto aqui. Terá muitas outras pela ainda. força de fazer esse trabalho aí, que não é trivial, não, né? E virão outras. Eu quero agradecer demais, pessoal, a todo mundo que nos acompanhou aqui. Vocês não sabem a importância, que é a força que vocês nos dão, porque eu vou dizer, é difícil, né? Com tanta coisa da realidade concreta jogando contra o que a gente tenta passar, que é absolutamente razoável, é absolutamente aberta ao debate, né? Mas a gente tem que superar aí muita crítica desmerecedora, né, do que a gente tenta fazer. Então, o apoio de vocês é muito importante. Eu quero pedir, né, de maneira muito afetuosa a vocês, se você ainda não tiver curtido o canal, deixa aqui o seu like nessa live para que ela alcance mais pessoas. O canal está começando a aparecer nos feeds, em outras plagas aí com outras pessoas, e é isso que a gente precisa, é divulgar mais essa discussão que a gente faz, e se puder se inscrever, também nos ajuda, principalmente a gente começar a trazer, né, os nomes que vocês desejam. Muitas vezes vocês me pedem pessoas que são quase impossíveis de trazer, né, e a gente luta bastante para trazer, porque a gente acha que vai enriquecer bastante o debate, a gente tem muitas novidades pela frente. Então, deixo um grande abraço a todo mundo. Hoje não teve poesia, porque a poesia dá um trabalho, gente, para escolher, vocês não têm ideia. Eu tenho que ler muita coisa para escolher a poesia, então essa semana vai ser bem corrida, mas eu prometo compensar vocês em breve. Um grande abraço, boa noite e até a próxima. Obrigado, valeu, galera.